E sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões de engenharia elétrica para concurso público. O tema dessa questão é eletrônica digital. Deseja-se obter um circuito lógico combinacional que realiza a função lógica descrita pelo mapa de Carnot. Entretanto, dispõe-se apenas de circuitos integrados 74HC00, NEND. Dessa forma, o circuito que realiza a função lógica descrita no mapa é... Então, é o seguinte, a gente vai resolver aqui, obter uma simplificação através do mapa de Carnot, e aí a expressão de saída a gente vai ter que interpretar ela apenas com portas lógicas NEND. Para quem não sabe, a porta lógica NEND e a porta lógica NOR, elas têm a característica da universalidade, quer dizer o quê? Que elas podem representar outras portas lógicas e também podem representar outros circuitos combinacionais. Na verdade, elas podem interpretar um circuito combinacional por completo, apenas trabalhando com portas lógicas NEND. Bom, vamos para a nossa análise. Um ponto interessante é que nós temos três valores aqui, ou três informações: 0, x e 1. Esse x é uma condição irrelevante. Tanto faz ele ser 0, tanto faz ele ser 1. Esse x ele é interessante quando ele favorece a simplificação. Quando ele não favorece, a gente nem utiliza. Então, nesse caso, o x ele pode assumir qualquer valor, 0 ou 1. Então, a gente pode fazer com que ele assuma o valor 1 se a gente puder formar um grupo com um número de células maior. E aí, quando ele, por exemplo, estiver solitário aqui, ou então quando ele for formar um grupo ímpar, aí a gente não precisa utilizar. Nesse caso aqui, a gente desconsidera. Para essa situação aqui é interessante. Esse aqui, não. A gente pode cancelar mesmo. A gente pode formar um quarteto, a gente assume que aqui seja 1 e aqui também. Então a gente forma um quarteto, já fica legal. Aqui nós temos um x, aqui temos um 1. A gente pode fazer um quarteto com as extremidades, considerando que aqui seja 1 também. Nesse primeiro grupo aqui, nós temos, vou colocar aqui na saída f, né? Nós temos aqui a variável x, ela sofre alteração, então a gente considera apenas a w, na verdade, considera apenas a x. Na vertical, a gente vai considerar apenas y. Mas, aí agora nesse quarteto aqui formado pelas extremidades, a gente contempla w e a outra vai ser a y. Deixa eu ver. Na verdade vai ser a z. Z barrado. Bom, então aqui é o circuito resultante. Aqui nós vamos ter uma porta lógica IND, aqui outra, e o que une elas vai ser uma porta lógica OR, então vai ser uma soma de produtos. Vamos fazer o primeiro termo ali, a porta lógica IND para duas entradas, as entradas X e Y. Como estamos trabalhando apenas com portas lógicas NAND, e nós temos uma porta lógica NAND, para a gente voltar ou fazer com que elas assumam a função da porta lógica AND, a gente faz o seguinte: na saída da porta lógica NAND, a gente insere outra porta lógica NAND, sendo que os terminais dela vão ser curto-circuitados, então ela vai ter a função da porta lógica NOT. Então vai ficar assim, ó, x, y barrados até aqui. Aí eu vou colocar uma outra porta lógica NAND na função de porta lógica NOT, então eu tenho que colocar uma outra inversão, uma dupla inversão anulada, e aí sobra x e y, uma porta lógica AND. A outra expressão vai seguir o mesmo modelo, porém na entrada Z a gente tem que inserir mais uma porta lógica NAND para ter a configuração novamente da porta lógica NOT, que é Z, e aqui vai direto, W. Outra inversão, aqui é uma porta lógica NAND, também, aqui também. Pronto, agora a gente vai inserir e vai formar a soma lógica. Então eu vou ter que inserir mais uma entrada, mais uma porta lógica NAND aqui e outra aqui. E outra, no final das contas, para fazer a expressão OR. E aqui é a saída. Eu vou explicar esse termo aqui, ó. Vamos considerar que aqui é uma porta lógica X e aqui é Y, só a critério de exemplo. Então, X barrado, Y barrado. Temos uma porta lógica NAND, né, composta aqui. Se eu for aplicar o teorema de De Morgan, aí eu vou ter que aplicar a inversão sobre as variáveis
e o que une elas agora vai ter que mudar a operação. No caso, agora vai ser uma soma lógica. Quando eu tenho uma dupla inversão, novamente, eu vou ter um cancelamento dessa inversão. Então, x mais y com o valor resultante. Aqui eu tenho uma expressão de soma lógica. O circuito não para por aqui, a gente tem que fazer mais uma simplificação. Perceba que aqui eu tenho uma dupla inversão. É o que eu acabei de explicar. Então, nesse caso, como é uma dupla inversão, a gente anula esse efeito de inverter, porque a gente inverte e depois inverte de novo. Então a gente volta ao valor original, ou inicial, né? A gente começa com 1, inverte para 0. Depois inverte de novo, volta para 1. Então, a saída acompanha o valor da entrada diretamente. Ou então a saída é igual à entrada, né? Então a gente pode cancelar essas duas inversões aqui. Pronto, vamos voltar aqui ao circuito, ele vai ficar assim no final das contas. Aqui é uma inversão novamente. Então esse aqui vai ser o circuito resultante. Então, observando bem, a nossa alternativa vai ser a alternativa C. Eu tenho as entradas x e y aqui, ó. Porta lógica índio, já segue para a última porta lógica aqui, pronto. E aqui, no caso da entrada Z, a gente tem um curto-circuito na primeira porta lógica NIT para fazer a função da porta lógica NOT, a variável W, conectada aqui, da forma que está aqui. Então, essa vai ser a alternativa correta. Para finalizar, essa aqui é a nossa playlist de resolução de questões de engenharia elétrica para concurso público. E essa aqui é a nossa aula, na qual eu explico a universalidade da porta lógica NIT. Vale a pena assistir para você ver como as outras portas lógicas podem ser representadas através da porta lógica NIT. Curta esse vídeo, deixe seu comentário, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas e eu te espero lá, seja na playlist, seja aqui nessa aula da porta lógica NIT. Até daqui a pouco!